Fala pessoal, boa noite. Estamos aí na 8 horas da noite para começar esse bate-papo aí com os senhores. Vou dar um tempinho aí para vocês entrarem. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Boa noite. Ô Paulinho, e aí, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo bem, Paulinho? Pô, saudades de você, meu caro. Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aí. Vamos falar um pouquinho sobre a ideia aí desse curso, né? Mas na verdade, eu não quero falar propriamente de estudo hoje. Hoje eu queria contar um pouco da história, como é que eu resolvi, estudando no interior de São Paulo, como é que eu resolvi sair da faculdade e fazer um concurso do MPF, sendo que eu sempre odiei a faculdade de Direito, né? Eu vou contar um pouco dessa história aí, talvez auxilie um pouquinho o pessoal que tá meio sem foco, meio sem objetivo aí, tá? Então vamos trocar essa ideia aí com vocês, tá bom? Esperar um pouquinho aí o pessoal entrar, mas depois eu começo o meu falatório aqui, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí, vamos entrando, já a gente começa. Semana meio cansativa aí pra mim, a semana que a gente teve operação aqui em Santa Catarina, né? E eu sou membro do GAECO aqui federal em Santa Catarina, e a gente acumula, né, as funções, né? Tanto o ofício que eu trato aqui em Joinville, mais o GAECO, então existe uma acumulação de serviço, então é meio cansativo aí. E é sempre semana de operação, é semana que a gente dorme mal, né? Dorme pouco, então é meio complicado, né? Mas tá tudo bem, minha cara não tá entregando tanto, né? Minha olheira não tá tão grande assim. Beleza, pessoal? Como é que vocês estão aí? Tranquilidade? Lembrando o seguinte, que a gente vai abrir a primeira turma aí do curso amanhã. Amanhã a gente abre a primeira turma aí do curso online. E é isso, né? Vamos trocar essa ideia hoje, trocar essa ideia amanhã e abrir aí a primeira turma do curso, beleza? Eu acho que esse curso pode acabar ajudando aí muita gente a conseguir seus objetivos aí na aprovação do concurso público, tá bom? Beleza? Eu acho que eu vou começar aqui tratar aqui do tema aqui da live, que é técnica de estudo, né? Tratar aqui da técnica de estudo. Bom, primeiro eu queria começar explicando assim como é que eu comecei a fazer a faculdade de Direito, para a gente conseguir definir aí em conjunto, né, como que funciona a motivação, né? Como funciona traçar o objetivo e como é que funciona a motivação para estudar para concurso público, tá? Quando eu era adolescente, eu nunca pensei em fazer direito. Na verdade, eu nunca gostei de ciências humanas, né? Nunca gostei de humanidades. Eu sempre fui um cara mais voltado para exatas e para música, né? O que eu gostava mesmo era de música. Tanto que eu estudava em conservatório e tal. E quando chegou a época de faculdade, lá pelos 17 anos, eu tinha que fazer uma opção, né? Ou eu fazia faculdade de música ou eu escolhi uma outra faculdade para fazer. E era muito complicado na época que eu fizesse faculdade de música. Era inviável que eu fizesse faculdade de música. Eu não tinha condição de fazer faculdade de música na época, tá? Então deixa eu ajeitar aqui. Então eu resolvi fazer direito, mas sem muita ideia do que se tratava o direito, né? Na verdade eu fiz o direito porque na época ainda é um pouco assim hoje, né? Direito meio que é aquela faculdade de quem não sabe o que quer fazer, faz ou direito ou administração, né? É meio assim a faculdade de direito, né? Então eu fui um dos que foi fazer direito. E eu fiz direito lá no meu primeiro ano de faculdade, eu acho.
Até o terceiro ano eu achava aquilo realmente muito chato, né? Muito ruim. Eu não sei se tem alguém que está na faculdade de Direito aqui acompanhando a live, se tiver, manda um oi aí. Eu não sei se é só gente formada acompanhando, mas se tiver alguém aqui que esteja na faculdade, manda um salve aí. Então, assim, eu realmente achava muito ruim a faculdade, não gostava, e várias vezes eu pensei em largar a faculdade de Direito, né? Muitas vezes. Mas eu fazia por indecisão, por não saber o que fazer, eu acabei continuando. Até que lá pelo terceiro ou quarto ano, eu vi na televisão uma operação da Polícia Federal, foi a Operação Anaconda, se não me engano, era a Operação Anaconda, que era a operação que envolvia o desvio o superfaturamento de obra pública para a construção do TRT de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. E na época eu lembro que o juiz foi preso, o juiz Lalau, o juiz do trabalho, né? O juiz que controlava, o juiz que cuidava da execução dessas obras públicas, o Lalau, ele foi preso. E eu achei aquilo sensacional. Na época não tinha operação da Polícia Federal, talvez tenha sido uma das primeiras no Brasil, né? E eu achei aquilo muito legal. Imagina uma operação da Polícia Federal investigando o superfaturamento de obra pública, né? E cujo alvo é um juiz do trabalho poderoso que acabou sendo preso. E eu lembro que na entrevista, a entrevista foi a coletiva que apareceu no jornal, ela foi dada por duas procuradoras da República, a Ana Lúcia Amaral e a Janice Ascari, né? E eu olhei aquelas duas mulheres poderosas, né, falando sobre o caso, explicando, né, como é que elas descobriram o esquema de desvio de recurso público, como é que elas descobriram o faturamento, o superfaturamento, explicando por que o juiz havia sido preso. E eu falei, cara, isso é muito legal, né? Imagina você direcionar, dedicar sua vida para apurar crimes de corrupção e crimes relacionados a atos de corrupção. Isso é muito legal. E tava lá o nome delas e o nome do cargo embaixo, Procuradoras da República, né? E eu nunca tinha escutado falar de Procurador da República na época, né? Tipo, Procurador da República, que é isso? Na faculdade de Direito a gente só escuta falar advogado, promotor e juiz, né? A gente não fala sobre outros cargos além advogado, promotor e juiz. A faculdade de Direito, pelo menos na época, ela realmente era um negócio meio limitado, né? Então eu resolvi procurar, né? O que é o Procurador da República, quais são os cargos públicos que existem, né? E acabei vendo lá diversos cargos, né? Procurador da Fazenda, advogado da União, procurador de Estado, consultor legislativo, enfim, um monte de cargo que existia que eu não fazia nem ideia. E tinha lá o Procurador da República, que era membro do Ministério Público Federal. E eu fui ver o que faz o Procurador da República. Bom, o Procurador da República é o membro do Ministério Público Federal que investiga crimes federais e titular da ação penal para crimes federais. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E isso foi na virada do terceiro para o quarto ano. Até então eu não gostava da faculdade de Direito porque eu não tinha um negócio que era um objetivo, né? Eu não tinha um objetivo, né? Eu fazia faculdade de Direito sem ter um objetivo, sem ter uma meta, né? Sem ter uma ideia do que fazer, né? Assim, o que eu vou fazer? Faculdade de Direito para quê, né? Então eu falei assim, então naquele momento me veio o objetivo, né? Me veio um motivo, me veio uma meta para alcançar com a faculdade de Direito. Então eu falei assim, vou estudar para fazer o que essas mulheres aí estão fazendo, né? Para fazer o que a Ana Lúcia Amaral e a Janice Ascari aí estão fazendo, que eu tô achando muito legal. E comecei a pesquisar o cargo e falei, vou fazer isso. Então, o que eu preciso para alcançar esse cargo, né? O que eu preciso para ser um procurador da República? E aí eu comecei a verificar, né? Bom, vi que era um concurso público. Na época era considerado o concurso público mais difícil do Brasil. Aí eu falei, pô, justo o que eu gosto é o concurso público mais difícil do Brasil. Então, eu sempre escolho as coisas mais complicadas mesmo, né? Sempre tenho esse talento de escolher coisas complicadas. Mas tudo bem, eu sempre gostei de esporte, sempre fui meio competitivo
em prática esportiva. Então eu falei, tudo bem, vamos lá, eu gosto de competição, vamos tentar o mais difícil do Brasil. Bom, mas que habilidades eu preciso desenvolver para enfrentar esse concurso público? Bom, é um concurso público extremamente complexo, com muita matéria, eu preciso ter uma boa capacidade de memorização, preciso ter um bom entendimento da matéria, preciso ter boas conexões lógicas entre os assuntos que eu estudo e preciso escrever e falar muito bem. Preciso escrever e falar muito bem. E eu escrevia muito mal, né? Minha memória era boa, sempre foi muito boa. Mas a lógica também, raciocínio lógico tranquilo, mas escrever e falar bem nunca foram minha habilidade. Eu nunca falei bem, nunca escrevi muito bem, nunca tive esse talento, pelo menos naquela época eu nunca... a escrita não era meu forte, a oratória não era meu forte. Então eu falei, pô, como é que eu vou enfrentar isso? E aí eu tive que desenvolver uma estratégia para enfrentar aquele concurso público, tá? E aí começa a surgir o meu método de preparação para concurso público. Bom, então eu tenho que desenvolver algumas habilidades, alguns talentos, alguns eu tenho que são inatos, que é tipo a memória, tudo bem, é um talento que eu sempre tive, é uma habilidade que eu sempre tive. A conexão lógica nunca teve problema com isso, beleza, mas escrever bem nunca escrevi bem. Fazer raciocínios por meio da escrita nunca fiz bem. Base filosófica também não, nunca tinha estudado filosofia na vida. Oratória, nunca falei bem em público, nunca havia falado em público, não fazia ideia de como seria falar em público. Aí eu pensei, puxa vida, eu preciso desenvolver essas habilidades, né? Então vou criar um método, eu vou criar uma rotina para conseguir desenvolver essas habilidades. Eu lembro que na época eu sempre fui de bom relacionamento com o pessoal, né? E eu conhecia um senhor lá em Sorocaba que era poeta, né? E esse senhor poeta, eu expliquei para ele a minha vontade, né, de escrever bem. E ele era poeta, e por outro lado ele era um poeta já, um senhor mais velho, aposentado, e ele tinha vontade de dar aula para alguém. Eu combinei com ele, você me dá aula de poesia, me ensina a base da escrita, e eu sou teu aluno, eu viro teu pupilo. Beleza, então o problema da escrita está resolvido, eu vou aprender com o poeta aqui, eu vou estudar escrita com esse poeta, com esse senhor aqui, beleza. Agora, como é que eu vou vencer todo o edital? Como é que eu vou estudar esse edital? Né? Como é que eu vou me preparar para isso? Na época você não tinha a internet, cursinhos online para você saber o conteúdo da matéria, né? E cursinho você tinha que ir para a capital estudar. E a capital ali eu morava em Sorocaba, a capital era São Paulo, e eu precisava ter dinheiro para estudar em São Paulo. E eu não tinha dinheiro para estudar em São Paulo. Eu precisava ter o dinheiro para estudar em São Paulo. Então eram diversos os problemas. Então eu tava no 4º ano da faculdade. Aí eu lembro que eu comentei com meu pai, que eu finalmente achei um objetivo na faculdade de Direito, que meu pai, coitado, sofreu, minha mãe também sofreu, porque eu fiquei 4 anos querendo largar a faculdade, eles me convencendo a continuar, né? E eu lembro que quando eu falei, pô, agora eu sei o que eu quero, gostei, quero terminar e quero fazer isso. Eles ficaram felizes da vida. E aí eu contei meu problema, o problema é que eu preciso passar nesse concurso. Aí eles, beleza. Daí meu pai falou, tem uma causa assim, assado, que as empresas não sabem, você podia escrever um artigo no jornal, deixar seu e-mail, se alguma empresa te procurar, você faz esse trabalho para as empresas e junta esse dinheiro para estudar em São Paulo um período. Eu falei, vou fazer isso. Escrevi esse artigo no jornal, deixei meu e-mail lá, que inclusive é o mesmo e-mail que eu tenho até hoje. E eu lembro que um escritório de advocacia me procurou, estabeleci essa parceria com esse escritório de advocacia e prestei serviço para uma meia dúzia de empresas para fazer esse estudo sobre o tema que eu escrevi lá o tema que eu havia escrito ali no jornal, que era o empréstimo compulsório X, que as empresas tinham direito de receber o empréstimo compulsório e receber os juros desse empréstimo compulsório. E assim foi feito, assim eu trabalhei para essas 6 empresas e consegui juntar o dinheiro necessário para estudar em São Paulo. Lá em São Paulo tinha um cursinho especializado
em concursos federais, chamado Federal Concurso. Frequentei esse cursinho por acho que 8 meses mais ou menos. E assim, era complicado, porque eu trabalhava, né? Eu tinha que trabalhar, aí eu já havia me formado, tinha acabado de me formar. E eu trabalhava, né, e eu não tinha muito tempo. Então surgiu um outro problema, né? Que foi falta de tempo para estudar. Então eu tinha que resolver mais esse problema. Tá. Beleza, estudei nesse cursinho durante 8 meses. Então eu tinha lá meu problema, que era passar no concurso mais difícil do Brasil. Precisava desenvolver um talento que era escrita, que eu não escrevia bem. Precisava desenvolver um talento que era falar em público, que eu nunca falei em público, não sabia como que se fala em público. E precisava conseguir vencer um concurso público, sendo que eu tinha 4 horas para estudar por dia. Eu não sei se tem o pessoal do concurso aqui acompanhando a live, mas vocês sabem que 3, 4 horas por dia de estudo para um concurso público é muito pouco. Meus candidatos, eles tinham 10, 12 horas de estudo por dia, às vezes 14 horas de estudo por dia, né? Então, porra, como é que eu vou competir estudando 4 horas por dia se os caras estão estudando de 10 a 14 horas por dia? Preciso resolver esse problema também. E aí que foi que eu passei a desenvolver um método para otimizar o tempo de estudo, um método para desenvolver técnicas de escrita e um método para me preparar para a prova oral, que era a fase final do concurso. O concurso do Ministério Público Federal, ele hoje tem 6 fases, na época ele tinha 5 fases. É uma prova objetiva de testes, uma prova subjetiva dividida em 4 provas, tá? Hoje 4, né, para 3 provas, então eram 3 provas subjetivas, e se você passasse, no final era uma prova oral. Então eu precisava desenvolver essas habilidades todas, duas eu tinha, que era a memória e raciocínio lógico, o resto eu precisava desenvolver. E aí, senhores, eu quero chegar nesse ponto aí para vocês. Tem muito aluno de cursinho, nesses anos aí dando aula, que eu observo, que é o seguinte: o aluno de cursinho, ele acha que ele não pode desenvolver talentos, tá? E hoje eu vejo que a preparação para o concurso público ela é muito falha por isso. Os caras que acabam passando são pessoas que já têm um talento necessário para o concurso, apenas estudam e passam. Ao passo que uma série de concurseiros que poderiam efetivamente passar, acabam não passando porque não desenvolvem alguns talentos que estão escondidos dentro deles. Então a pessoa escreve mal e não desenvolve a escrita. A pessoa tem a memória em tese ruim e não desenvolve um método de estudo que desenvolva a memória. Entendeu? Então, assim, não caiam nessa armadilha de achar que talentos e habilidades não podem ser desenvolvidas e aprimoradas, tá? Podem. Na verdade, são raras as pessoas que nascem com talento nato já lapidado. Os talentos, eles são sempre lapidados e lapidáveis, né? Então, assim, não caiam nessa bobagem de achar que só pessoas com talento já desenvolvido podem enfrentar um determinado desafio, uma determinada prova ou um determinado concurso. Isso não é verdade. Como eu estava dizendo antes aqui na live, eu não tinha habilidade para escrever bem e hoje eu acho que talvez a minha melhor qualidade seja a escrita. Então vejam que isso é uma falha grande você achar que habilidades e talentos e dons não podem ser lapidados. Na verdade eles podem, tá? E devem, né? Podem como também devem ser lapidados. Bom, então eu tinha todos esses problemas. Com base nisso eu comecei a pesquisar métodos eficazes de estudar, os métodos mais eficazes de estudar. Eu comecei a pesquisar como é que os pedagogos eles desenvolvem os melhores métodos de estudo. Junto com isso eu comecei a estudar com o poeta as melhores técnicas de escrita, certo? Beleza, então eu preciso desenvolver essas duas habilidades, otimizar o meu tempo de estudo e melhorar o meu talento na escrita. E eu descobri lá o seguinte: a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando para alguém, tá? Por isso que no meu curso lá eu coloco uma frase que ensinar é aprender com a alma, né? Porque quando você ensina alguém, você está mais aprendendo que ensinando, e você está aprendendo com a alma. Então essas lives que eu tenho feito aqui no Instagram, ou curso online, ou
ou as aulas que eu dou em faculdade, ou em cursinho preparatório para concurso, eu sei que eu transmito conhecimento para os alunos, ensino alguma coisa para eles, mas na verdade quem mais aprende numa aula dessa sou eu. Eu estou ali aprendendo com a alma, né? Ensinar é aprender com a alma. Ensinar é aprender de fato a matéria que você tá transmitindo ali para seus alunos, tá? E só que eu não tinha condição de ensinar todo o edital do concurso público do Ministério Público Federal para alguém, até porque ninguém ia querer ouvir. Quem que ia querer ouvir aquilo, né? Ninguém ia querer ouvir. E eu não tinha tempo suficiente para isso. Então eu vi que o segundo método para você aprender e apreender a matéria é escrever aquilo que você estuda. Escrever aquilo que você estuda. Então, se você escreve aquilo que você está estudando, você consegue aprender melhor a matéria. Então, tudo bem, beleza. Então, eu tenho que escrever aquilo que eu estou lendo. E vi também que um grande método para você memorizar aquilo que você aprendeu é você sempre ler aquilo que você está estudando. Você sempre revisitar a matéria. Então, eu tinha dois pontos aí, que era escrever o que eu estou estudando, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é revisitar a matéria estudada para memorizá-la, para não esquecê-la jamais. Então eu bolei um método, que é o método do resumo, feito à mão, cumulado com a leitura do resumo após um determinado período de estudo, certo? Como é que funciona esse método de estudo? Nesse método de estudo que eu ensino no meu curso, o estudante ele vai resumir à mão a matéria, de modo que o resumo não seja nem tão complexo a ponto dele ter que reler o livro e nem tão curto a ponto dele não entender aquilo que ele está lendo no resumo dele. Então, é um resumo que é suficientemente claro e conciso a ponto do cara ler e relembrar o livro todo que ele leu. Tá? Então, é um resumo conciso, porém completo, de modo que ele lê o resumo e consegue lembrar o livro todo que ele estudou. Tá? E sempre fazer isso à mão. E por que fazer à mão? E aí foi a dica que o meu professor de escrita me passou, o poeta me passou. Que quando você escreve à mão e não usa o computador, você desenvolve a conexão mental para formular raciocínios. Porque o computador ele tem recursos de edição. Você escreve uma frase, se ela estiver ruim, você apaga e escreve outra palavra no lugar. Ou você dá Ctrl+C, Ctrl+V em frases, de modo a tornar a frase bonita depois da sua edição feita no computador. Se você faz isso à mão, você não tem esse recurso. Então você precisa desenvolver o teu raciocínio de modo a você conseguir formular ideias já prontas e acabadas na escrita. Então, o resumo feito à mão, ele vai ter uma finalidade, que é de eu resumir a matéria e com isso aprender a matéria, e ter um material que eu vou poder revisitar o material um tempo depois e relembrar o assunto, a ponto de eu não esquecer dele jamais. E ao mesmo tempo, ao fazer isso à mão, usando as técnicas de concisão de ideias, eu estou desenvolvendo uma segunda habilidade, que é a habilidade de escrever bem e formular bons raciocínios por meio da escrita. Então veja, eu otimizei o meu tempo de estudo. De uma maneira só, usando uma técnica só, eu consigo desenvolver memória, raciocínio lógico e técnica de escrita baseada em concisão de pensamento. Isso me otimiza demais. O tempo que eu gastaria para desenvolver essas três habilidades seria 3 vezes superior àquilo que eu faço uma única vez. Porque num estudo só eu desenvolvo 3 habilidades necessárias para enfrentar esse concurso. Entenderam? E assim eu comecei a fazer o teste. Eu falei, vou testar. Vou começar a fazer esse teste para, por exemplo, outras provas, né? E eu apliquei isso num livro, apliquei num outro livro e verifiquei que era muito bom, que funcionava, que era o meu resultado do estudo que eu desenvolvia em 4 horas por dia,
era o mesmo que um outro candidato tinha em 10 horas de estudo. Então, eu rendi em 4 horas o que um outro candidato rendia em 10, 12. Então, consegui, eu otimizei o meu estudo. Bom, vou aprimorar agora. Continuei estudando textos de pedagogia e verifiquei o seguinte, que quando você estuda uma matéria, você precisa não decorar aquilo que você estuda, você precisa fazer conexões lógicas daquilo que o autor do livro está falando, tá? Então, a melhor forma de você, ao ler um livro, entender, captar a ideia, não é decorar aquilo que o autor está escrevendo, mas é você compreender qual é a conexão lógica que o autor daquele livro quer fazer ao escrever um determinado capítulo, tá? E eu verifiquei também o seguinte, que se eu estudo mais de um livro por vez, eu perco essa nuance de conexão lógica que o autor faz um livro, porque um autor escreve diferente do outro. Um autor tem uma forma de escrever e o outro autor tem outra forma de escrever. Se eu leio 2, 3, 4 livros de uma vez, eu vou perder tempo, porque o meu cérebro vai demorar a se habituar à forma que um autor escreve para outra forma que um outro autor escreve. Então, se eu leio um livro num dia e no outro eu vou para outro livro, no terceiro eu vou para outro livro, o meu estudo ele fica mais lento, porque eu tenho um tempo de adaptação entre a forma de um autor escrever e de outro autor escrever. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar um livro por vez até esgotar a matéria. E eu observei depois de um mês que eu consegui otimizar ainda mais o meu estudo. Ele ficou mais rápido ainda. Então, eu estava fazendo a técnica do resumo à mão, eu estava fazendo a técnica de usar concisão nas ideias. E com isso eu já treinava a minha escrita e estava fazendo a técnica de estudar um livro por vez até esgotar esse livro. E reparei que era ainda mais rápido. Era ainda mais rápido o meu estudo. Eu falei, bom, tá funcionando, tá indo bem. Aí eu tinha um segundo problema, que era conseguir não esquecer aquilo que eu estou estudando. Eu tô vendo que tem algumas pessoas acompanhando essa live, eu queria, não sei se tem alguém estudando para concurso, mas se tiver me fala aí. Quem aqui tem o problema de ler um determinado assunto e esquecer depois de um tempo aquilo que estudou? Isso é um problema clássico do concurseiro, né? O concurseiro, ele estuda um determinado assunto, um tempo depois ele esquece aquilo que estudou, ou ele confunde um determinado tema. Quem aí tem esse tema? Só tem esse problema, só dá eu tenho esse problema de esquecer as coisas que eu leio. Eu tenho um problema de memorizar os assuntos que eu leio. Quem tem esse problema? Bom, isso é um problema que todo mundo tem. Eu também tinha. Eu pensei assim, eu preciso resolver esse problema de não conseguir memorizar aquilo que eu estou estudando. É isso aí. Todo mundo tem esse problema, gente. Todo mundo. Não achem que assim, eu tenho esse problema. Não, todo mundo tem esse problema. Toda pessoa tem esse problema de esquecer, confundir, O que é isso? É falta de técnica, só. É só isso. Eu observei nos estudos lá de pedagogia que para você não ter esse problema, você precisa repetir. Todo conhecimento humano, todo aprendizado humano é baseado em repetição. A gente baseia o nosso estudo, o nosso conhecimento na repetição. Por isso que tem aquela coisa que se diz o seguinte, a repetição é o passo inicial da excelência. A excelência vem pela repetição. Então, eu tinha lá uma base que era, preciso repetir. Eu estou lendo esse livro, eu preciso ler esse livro 10 vezes para aprender esse livro. E aí eu nunca mais vou esquecer. Mas eu não tenho tempo para ler esse livro 10 vezes. Como é que eu vou ler um livro 10 vezes se eu não tenho tempo de ler esse livro 10 vezes? Simples. Lembra que eu falei para vocês que a técnica inicial era do resumo feito à mão. E esse resumo tinha que ser conciso o suficiente a ponto de eu relembrar tudo que eu estava lendo no livro? Resolvido. O que eu comecei a fazer? Uma semana, que era o 6º dia da semana, eu comecei a reler os resumos que eu havia feito. Então, de segunda a sexta, eu estudava o livro usando essas técnicas que eu falei. E no sábado, eu relia o resumo daquilo que eu estudei durante a semana. Eu fiz um fichário, nesse fichário coloquei em ordem cronológica aquilo que eu havia estudado ao longo das semanas. Chegava no sábado, eu começava do mais antigo para o mais novo, relendo os resumos. E ao reler os resumos,
como o resumo ele era conciso o suficiente a ponto de eu lembrar do livro todo, eu estava efetivamente lendo o livro de novo. E eu lia os livros muitas vezes, porque eu estava lendo os resumos e eu lembrava exatamente aquilo que o autor havia escrito lá quando eu li o livro a primeira vez. Entenderam? Então, nunca mais eu esqueci. Nunca mais eu esqueci. Mas ainda tinha outro problema, que o concurso exige muito a lei seca. Vocês sabem, tem algum concurseiro aqui acompanhando essa live, né? Alguém já fez alguma prova de concurso fase objetiva? Se alguém fez, manda um oi aí. Vocês vão concordar comigo que na prova objetiva, metade da prova é lei seca pura, é a redação da lei seca. Vocês concordam comigo? Quem aqui já fez a prova, levanta a mão e fala, eu já fiz. É lei seca pura, então o cara tem que decorar a lei seca basicamente, né? Ele tem que saber muito bem a lei seca. Mas como é que o cara vai decorar um código? Como é que o cara vai decorar o Código Penal? Como é que o cara vai decorar o Código de Processo Civil? Como é que o cara vai decorar o Código Civil? Como é que o cara vai fazer isso? É impossível. Não é impossível. Então o que eu fiz? Manda um oi aí, quem já fez prova objetiva aí de alternativas. Então, sim, sempre letra da lei, tá? Sempre de letra de lei, exatamente. E como é que o cara decora a letra de lei? É possível decorar a letra de lei? Sim, é possível. Não é que tá. Não é melhor estudar pelo código, porque o estudo pelo código é baseado em memorização e ninguém consegue memorizar o código. Lembra, no começo da live aqui eu estou falando, o melhor estudo não é baseado em memorização, o melhor estudo é baseado em formular conexões lógicas e raciocínio lógico daquilo que você estuda. Então, na verdade, o que eu proponho aqui não é que você decore a letra da lei, porque isso é impossível, ninguém vai conseguir decorar o Código Penal, Civil, Processo Penal, Constituição, ninguém vai conseguir fazer isso. Mas a gente consegue desenvolver uma habilidade que é formular conexões lógicas entre o livro de doutrina e a legislação seca, de modo que você vai lembrar da letra da lei, da legislação seca, sem necessariamente ter que memorizar o conteúdo da lei. E como é que a gente faz isso? Bom, aos sábados, eu expliquei para vocês que eu relia os resumos que eram feitos à mão, todos os sábados. Eu passei a fazer a seguinte maneira, a seguinte técnica, o seguinte teste. Bom, vou fazer o seguinte teste, eu vou pegar os meus resumos, que eu estou lendo, e vou acompanhar os resumos com a letra da lei daquela matéria específica que eu estou estudando. Então, por exemplo, se eu estou estudando responsabilidade civil, eu lia meu resumo de responsabilidade civil acompanhado junto com o Código Civil no capítulo que trata de responsabilidade civil. Então tinha lá a explicação do doutrinador, que eu já resumi, eu li a explicação do doutrinador e vi o que o Código falava sobre o tema. E eu fazia isso não um sábado, eu fazia isso todo sábado. Todo sábado era feito isso. Todo sábado eu pegava o meu resumo e li o código. Resumo, código, resumo, código. A excelência vem pela repetição. Chegou o momento do meu estudo, e não foi muito tempo depois não, depois de um ano só de estudo, eu sabia basicamente o Código Civil de cor, o Código de Processo Civil de cor, o Código Penal de cor e a Constituição de... Os códigos principais eu sabia de cor. Então os meus colegas, eles até brincavam comigo, eles falavam assim, vamos ver se o Mário tá bom. Código de Processo Civil, artigo 267. Aí na época era assim, extingue-se assim, o processo sem resolução do mérito quando, inciso 1 tal, até onde eu sei. Código Civil, artigo 202, violado direito surge para o titular a pretensão, a qual se extingue pelos prazos, a qual se extingue pela prescrição. Então veja, até hoje eu lembro, e é coisa que eu não preciso decorar mais, tá? Mas que o examinador ele vai exigir, entenderam? Então vejam, são técnicas que você desenvolve e que não necessariamente você precisa nascer com elas. Porque hoje o que eu observo dos candidatos que são aprovados, não os que usam o meu método, os que usam o meu método eles passam, mas os candidatos que são aprovados hoje, o que eu vejo, normalmente são pessoas que já têm essa habilidade, que simplesmente estudaram e passaram. O cara que não tem essa habilidade, ele fica ali horas e horas e horas e horas e horas estudando e não desenvolve. Ele chega num determinado limite de ponto e ele não supera esse limite de ponto.
Isso é muito frustrante para mim enquanto professor, eu observar que o candidato, que o estudante, ele chega num limite de ponto, normalmente na faixa dos 60%, eu não sei quem está acompanhando a live, se o que eu estiver falando fizer sentido, vocês mandam um oi aí. Mas normalmente é na faixa dos 60%. O cara estuda 10 horas por dia, ele não passa dos 60 pontos. Ele vai ficar nos 62, 63, 64, 65, não vai passar disso. E normalmente é assim que funciona. E para nota de corte normalmente é 70 e alguma coisa, 70 e tralalá. Então, o cara vai ficar na faixa dos 60 pontos e não vai passar. Ele vai ficar 10 horas ali e não vai passar. E por que ele não vai passar disso aí? Porque ele não desenvolveu habilidades necessárias para enfrentar a prova. Ele está usando apenas o talento que ele tem, que é limitado, e vai ser limitado mesmo porque ele não usou técnicas para desenvolver esse talento. E esse talento ele tem um limite. As pessoas têm limite. O talento sem ser lapidado, ele tem um limite. Entenderam? Então o cara vai ficar 10 horas, mas ele não desenvolveu a habilidade de memorização. A memória dele tem um limite. Então, o máximo de memorização que ele vai ter é aquilo. Ele não vai passar daquilo. A Emily falou verdade. Você está nos 60 e poucos também, Emily? É isso? A verdade é sobre os 60 e poucos? Você está travada nos 60 e pouco? Eu vejo isso faz 16 anos que eu treino pessoas para concurso público. Eu não estou chutando, eu estou dizendo o que de fato acontece. Faz 16 anos que eu treino pessoas para concurso público. Elas travam nos 60 e pouco. E é sempre assim. E por quê? Porque existe uma limitação de memória, de técnica de memorização. A pessoa vai estudar 10 horas por dia, ela não vai desenvolver essa habilidade de memorização e ela vai continuar nos 60 e pouco. A pessoa tem de fazer conexão lógica. E ela vai estudar 10 horas por dia, ela vai continuar com essa limitação. Então, o que eu proponho com o meu método? Desenvolver esses talentos, lapidar esses talentos, para que você supere esse objetivo, supere esse limite que você acha que você tem. Você não tem esse limite. Essa que é a grande questão, tá? E aí você tem um outro problema. Vamos supor que você consiga passar na primeira... Depois que eu desenvolver esse método, eu vou contar uma coisa para vocês aí. Depois que eu desenvolvi esse método de estudo, eu observei o seguinte: prova de primeira fase é fácil. É muito fácil. Porque ela exige algumas habilidades que são fáceis de você lapidar. Que é a memorização, raciocínio lógico e a habilidade de fazer prova escrita. Amanhã eu vou fazer uma live só sobre como resolver prova. Que também tem técnica. Não é você sentar e fazer uma prova. O pessoal acha, vou sentar e fazer uma prova. Não, não é. Não é assim. Você tem uma técnica para fazer prova também. Entenderam? Então, amanhã eu vou falar disso. Mas assim, a pessoa... Tudo bem, a pessoa... eu desenvolvi essa técnica de estudo e observei assim, prova de primeira fase é fácil. É muito simples. Empaquei no 70, quase nota de corte, mas empaquei. Empaca, ele vai empacar. Porque, exatamente por isso que eu estou falando, a gente tem habilidades que são inatas e limites que são inatos na gente. Se a gente só estudar sem desenvolver esses dons e esses talentos, a gente atinge o nosso limite e não supera. Então, o que a gente tem que fazer? E o que eu proponho no meu método? Exatamente desenvolver essas habilidades, que elas estão travadas, para a gente superar a nota. Quando eu desenvolvi minha técnica, Emily, a minha nota de corte, eu comecei com 60, tá? Quando eu desenvolvi essas habilidades, a minha nota de corte passou de ser de 80% para 90% da prova. E eu passei a fazer prova não para passar, porque eu sabia que ia passar. Eu passei a fazer prova objetiva de primeira fase para passar em primeiro lugar. O meu objetivo era passar em primeiro lugar nas provas objetivas. Senão eu não estava satisfeito. No MPF, quando eu fiz o MPF, eu passei em quarto lugar. Fiquei puto. Fiquei muito bravo. Eu queria ter passado em primeiro na prova objetiva. Ah, professor, mas você está sendo metido. Não é questão de ser metido, é questão do seguinte. Se eu desenvolvi um talento, eu ia para competir. Eu já ia para fazer em primeiro lugar. A prova para juiz, que eu fiz para juiz estadual em São Paulo, acabei passando também, eu acertei, acho que foi 89 na primeira fase. 89. E eu acho que eu passei em terceiro na prova objetiva. Fiquei puto. Como assim terceiro? Quem são esses 3 caras que passaram na minha frente? Mas aí eu era muito moleque, né? Eu não tinha maturidade. E hoje eu reconheço que existem pessoas que são geniais, que não tem como você competir com elas. Essas aí não adianta nem competir, gente. Essas aí já tem vaga garantida. Meu método de estudo não funciona para essas pessoas, porque elas não precisam. Elas têm habilidades natas, têm talentos natos, eu não vou ajudar essas pessoas. Então, se você é um cara genial, essa live não faz sentido para você, entendeu? Porque você já tem habilidades inatas, já tem talentos inatos que você não precisa da minha ajuda.
que são esses caras que passavam em primeiro nos concursos. Eles não tem pra quê dizer, cara, memória. O cara nasceu com uma memória abençoada, raciocínio lógico, o cara já é abençoado, escrever bem, o cara a vida inteira escreveu bem. Então, não tem menor sentido o meu método para esse tipo de cara. O meu método tem sentido para quem precisa desenvolver habilidades, para quem empacou, aí faz sentido, entenderam? Então, eu ia para as primeiras fases para disputar primeiros lugares, era isso. E aí, aí comecei a ir para segundas, é aí que era meu calcanhar, né? Como é que eu vou para a segunda fase se eu não escrevo bem, né? Como é que eu vou para a segunda fase se eu não escrevo bem? O meu professor de poesia havia morrido, sabe? Ele morreu, meu professor de poesia, então eu não consegui terminar o curso com ele, que Deus o tenha. Eu não consegui terminar meu curso com ele, mas ele me deu muita base, E essa base, a partir da base dele, eu comecei a formular algumas técnicas de estudo para escrever também, né? E escrever bem é outra coisa, é outro mito que o pessoal fala. Ah, eu não escrevo bem. Então, se eu não escrevo bem, eu não posso fazer concurso, porque vai chegar na prova subjetiva, eu vou rodar. Nas primeiras vezes que eu fiz prova subjetiva, eu rodei, porque eu ainda não havia desenvolvido a escrita, eu escrevia mal. Então, as primeiras provas subjetivas que eu fiz, rodei feio, assim. A primeira fase, tirei 89. Segunda fase, pau. Eu falei, puta merda, eu preciso escrever melhor, né? E aí eu comecei a desenvolver técnica para escrever. E tem uma manha para escrever. Tem uma manha de formular raciocínio. Existe tudo uma manha, sabe? Tudo é habilidade. E uma coisa que o meu professor de poesia falava era o seguinte: Mário, você não escreve bem porque ainda você não desenvolveu o seu estilo de escrita. Vamos desenvolver o seu estilo de escrita. Então ele me dava muita poesia para ler. Por que ele dava poesia? Hoje eu entendo. Ele dava muita poesia para eu ler e pedia para eu fazer poesia. Porque a poesia, ela é concisa, né? Você tem que transmitir uma ideia por meio de concisão. Então, você escrever em uma linha uma ideia, você está treinando a concisão na forma máxima da concisão. Você transmitir um sentimento na poesia com 4 linhas ou com 4 parágrafos é o ápice da concisão. Então ele falava, escreva poesia. E eu achava chato demais escrever poesia, mas eu escrevia. E hoje eu adoro, né? Eu adoro poesia hoje. Então treinava ali poesia. E era bonito, né? Ele adorava, ele falava, meu, você tem talento nato para isso, só precisa desenvolver e tal. E eu falava, bom, agora eu preciso escrever prosa, parceiro, eu preciso fazer redação. Como é que eu vou fazer redação? A minha prova vai exigir redação, como é que eu faço isso? Tá, redação você faz o seguinte, Mário, você pega um autor que você gosta muito, que você acha que o cara escreva bem, e copia ele, começa copiando. Eu gostava de Machado de Assis, ele me apresentou os livros, eu sempre achei chato ler, né, segundo grau. Ah, vamos ler essa de Queiroz, vamos ler Machado de Assis, a gente tinha 15... Todo mundo aí fez segundo grau, né? Pô, lembra o professor, pro vestibular vai cair Machado de Assis. Pô, chato, Machado de Assis. Moleque de 15, 16 anos, 17 anos lendo Machado de Assis, muito chato. Essa de Queiroz, quem que vai ler essa de Queiroz? Chato, vamos ler essa de Queiroz, muito chato. Concordam comigo? Alguém aí gostava no segundo grau de ler Machado de Assis, essa de Queiroz? Pelo amor de Deus, né? Muito chato. Aí, o pessoal tá rindo porque é chato mesmo. E eu achava chato, só que aí o meu professor explicou, cara, tudo bem, é chato, mas veja o jeito que o cara escreve e formula uma ideia. Copia. Passou um cara de moto aqui, barulho. Veja o jeito que o cara você não acha chato? É chato, muito chato isso. É isso. É muito chato. Mas assim, o que a gente tem que reconhecer é o seguinte: eles escrevem muito bem. Esses caras formulam as ideias de maneira maravilhosa. Se você hoje lê o Machado de Assis, você vai ver assim, como o cara constrói um pensamento. Como ele sai do ponto A para o ponto B. Tipo, ele quer passar uma ideia. Como é que ele começa falando dessa ideia até chegar na conclusão? Hoje eu leio o Machado de Assis assim, eu acho maravilhoso. Então, como é que ele chega do ponto A para o ponto B? Cara, é genial a forma que ele constrói um pensamento. Que construir um pensamento e falar, expor esse pensamento é muito difícil. Hoje eu ia fazer essa live hoje à noite, eu fiquei nervoso. Cara, como é que eu vou fazer uma live pros caras no Instagram, velho? Primeiro, alguém vai entrar. Será que alguém vai entrar na live no Instagram? Não sei.
Começou nos primeiros 2 minutos aqui, tinham 2 pessoas, eu tava nervoso já. Hoje tem 13. Ah, tá bom, tô feliz, tem 13 pessoas aqui, beleza. Fechou. Se fizer sentido para 2 pessoas o que eu tô falando, eu já tô feliz, entendeu? Então, assim, e aí, como é que eu vou explicar isso pros caras? Eu falei, hoje eu tô treinado para fazer isso, entendeu? Na época eu não tava. Então ele falou assim, copie o Machado de Assis. Você quer transmitir que ideia? Como o Machado de Assis escreveria isso? E eu comecei a escrever. Que outro cara que você gosta? Ah, tal. Bom, legal, beleza. Treinou, você tá copiando o Machado de Assis, legal. Você vai fazer prova de direito, né? Você vai fazer uma prova de direito. Direito, eu imagino que você tenha escritores de direito que são bons. Quem são os bons escritores do direito? São esse. Leia os caras, copia os caras. E eu comecei a copiar todo mundo. Tipo, o jeito que nem sei, qualquer doutrinador escreve. Eu copiava o jeito que o cara escrevia. Ele falou, agora é o seguinte, quais são os seus preferidos? Esse. Beleza, tenta mixar tudo e criar o seu estilo de escrever. E eu comecei a falar, pô, faz sentido. E eu comecei a escrever do meu jeito, desenvolver o meu jeito, obviamente que vai ter nuances de um, de outro, mas é meu jeito de escrever. Bom, estou escrevendo do meu jeito. Ele falou, beleza, massa, agora vamos desenvolver uma segunda técnica. Quando você for formular uma ideia, vamos do geral para o específico. Como assim? Do geral para o específico. Então você vai, no direito, como é que eu vou aplicar isso no direito? No direito é muito simples de eu explicar essa ideia do geral para o específico para vocês. Eu quero falar sobre condomínio, por exemplo. Vou falar sobre condomínio. Bom, como é que eu vou falar sobre condomínio? Inclusive, redação de condomínio foi a minha redação na prova de juiz. Caiu uma redação lá, condomínio. Como é que eu vou falar sobre condomínio? Bom, eu vou falar do geral para o específico. Eu vou começar falando sobre filosofia, Constituição, legislação geral, legislação específica, conceito, jurisprudência, conclusão, geral, específico. Entenderam? Então, a galera se embanana inteira nas redações, nas escritas, porque não tem uma forma de escrever. Não tem uma forma de escrita. Então, se embanana. E outra, a redação tem limite de linha. O cara se embanana inteiro, porque o cara começa a ser prolixo e não desenvolve ideias. Lembra que eu falei lá atrás da concisão, da técnica de resumo de concisão? Eu já estou treinado para fazer concisão. Eu já estou treinado para formular ideias de maneira concisa. O que eu preciso agora é formular uma ideia numa redação, que eu faço do geral para o específico. E como eu escrevo? Bom, eu já copiei os caras durante muito tempo e agora eu tenho meu estilo de escrita. Tá tranquilo. Então o que eu vou fazer numa redação? Numa redação eu vou dividir por tópicos as minhas ideias do geral para o específico, certo? E passar a desenvolver cada um dos parágrafos do geral para o específico até chegar na minha conclusão. E daí ele me ensinou mais. Ele falou, Mário, em prova tem também a técnica das 4 linhas. Sempre tenta fazer parágrafos até de 4 a 6 linhas. Eu não sabia disso. Mas por que isso? Porque o examinador tem diversas provas para corrigir e parágrafos longos tornam cansativa a leitura. Então faça parágrafos de 4 a 6 linhas, porque ele vai cansar menos quando ele estiver lendo. Pô, só essa sacada do cara já me fez passar na frente de um monte de candidato. Então eu passei a desenvolver redações assim. E ao longo do tempo eu continuei estudando, né, sobre melhores fórmulas de escrever, melhores técnicas para escrever e por aí vai. E aí tem mais a técnica de você usar efeitos especiais na sua redação. Isso eu achei sensacional. Isso eu usei na minha prova do MPF. O que é isso? Usar efeitos especiais para escrever. Bom, no MPF vão 300 pessoas para a segunda fase, certo? Para a prova escrita. Dessas 300 pessoas vão passar 30 no Brasil todo. Então 300 pessoas que foram para a segunda fase do MPF passam 30 no Brasil. Esses 300 que foram para a segunda fase são muito bons. São caras que estão muito preparados. São caras que estão muito estudados. E eu aposto para vocês, eu falo isso tranquilamente. Vários dos que não passaram no meu concurso estavam muito mais preparados que eu e talvez fossem muito mais inteligentes que eu. E eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Só que, de repente, eles não tinham as manhas de fazer a prova escrita do jeito que eu tinha. E a minha prova chamou mais atenção. E uma das técnicas que eu usei na minha prova escrita, além de escrever do geral para o específico, além de usar a técnica do parágrafo de 4 a 6 linhas,
eu usei uma técnica que eu acho imbatível, que é a técnica dos efeitos especiais. A minha prova tem que ter efeitos especiais. A minha escrita tem que ter efeitos especiais para chamar a atenção do examinador. E quais são esses efeitos especiais? Podem ser diversos. Efeitos especiais eu vou dar exemplo de 2, tá? Eu decorei parágrafos, diversos temas. Por exemplo, processo civil, eu decorei conceito de instrumentalidade das formas de chiovenda, em italiano. Qualquer questão, tema, prova de processo civil que caísse, eu ia dar um jeito de colocar a definição de instrumentalidade das formas de chiovenda. Porque instrumentalidade das formas é um conceito que serve para qualquer resposta, qualquer redação de processo civil. Vocês concordam comigo? Se cair uma redação sobre cautelares, eu posso falar sobre instrumentalidade das formas. Se cair uma redação sobre ações coletivas, eu posso falar sobre instrumentalidade das formas. Eu vou dar um jeito de encaixar esse efeito especial na minha prova. Conceito de instrumentalidade das formas de chiovenda, um ícone do processo civil, em italiano. Decorei. É simples decorar isso, é só repetir. A excelência está na repetição. Aí todo sábado eu escrevi o conceito de instrumentalidade das formas de chiovenda, até decorar. Hoje eu não lembro mais, mas na época eu sabia. Direito penal, princípio da legalidade. O alemão, só que aí eu não decorei em alemão, aí eu achei que era exagero. Eu decorei em português mesmo. Mas está lá, princípio da legalidade. Qualquer pergunta de direito penal cabe o princípio da legalidade. Certo? Vocês concordam comigo? Propriedade privada, conceito de propriedade privada, vindo da filosofia. Qualquer pergunta de direito civil vai cair propriedade privada. Eu posso falar sobre propriedade privada. Isso é um efeito especial na minha prova. Pensa, se você é o examinador, tem um monte de redação legal, um monte de peça legal ali. 300 peças maravilhosas. Uma delas, o metido lá colocou instrumentalidade das formas de chiovenda. Pô, chamou minha atenção. Uma das provas de direito penal tem a definição de princípio da legalidade do Huxin. Pô, isso me coloca num outro patamar de avaliação. Isso, olhos do examinador brilha, é outra história. E eu não usei só esse efeito especial, não. Para algumas matérias eu decorava um poema relacionado a um determinado assunto. Então, por exemplo, direito penal, você pode decorar diversos poemas. Um poema falando sobre multidão. Até hoje eu lembro. A multidão que é uma das atenuantes, né, do Código Penal. Se você pegar lá o artigo 65, se não me engano, ou 66 do Código Penal, estou destreinado, porque faz 20 anos que eu não faço concurso, tá? Então me deem uma colher de chá, tá? 20 não. 16, 17 anos que eu não faço concurso, então me dê uma colher de chá. Então o artigo 62, 61 e 62, tá lá, podem conferir aí. Artigo 61 e 62 do Código Penal estão lá as atenuantes. E uma das atenuantes é multidão. E aí tinha lá, a multidão tem alma própria, que não é a soma das qualidades individuais de seus membros, mas é a soma dos espíritos, mais não sei o que. Era um poema lindo, né, falando sobre multidão. E eu decorei. E aí tinha lá, eu falava na prova. Então isso me fazia destacar nas provas que... Isso, triste para as próximas provas serem corrigidas. Exatamente. Era uma prova poética, outro patamar, o cara ia ler a próxima prova, pronto, destaquei, sacou? Então vejam, são técnicas, gente, que o que eu estou propondo para vocês é o seguinte: não existe... Nós, seres humanos, nós temos limites que nascemos conosco. Se não desenvolvermos esses dons, essas habilidades, esses talentos, nós podemos nos esforçar ao máximo, que a gente vai continuar nesse limite, tá? Então o que a gente tem que fazer no estudo para concurso? A gente tem que desenvolver essas habilidades, desenvolver esses dons, desenvolver esses talentos, para superar esses limites que a gente acha que a gente tem, que a gente não tem. Eu faço um comparativo muito grande com o esporte. Eu sempre fui muito dedicado a competições esportivas. Então vamos supor que você queira lutar boxe. Você vai desafiar o campeão de boxe. Então você se propõe a lutar com o campeão de boxe, você vai ficar 10 horas numa academia dando soco em um saco de porrada. Você acha que se você fizer durante 1 ano, 2 anos,
3 anos, você ficar 10 horas numa academia dando porrada num saco de bater, você acha que você vai se tornar um campeão mundial de boxe? Não vai. Não vai. Você pode ficar 20 horas por dia treinando, batendo no saco, você não vai virar campeão de boxe. Porque para você ser campeão de boxe, você precisa desenvolver diversas habilidades. Você precisa desenvolver reflexo, explosão, condicionamento físico, aprender a dar soco, aprender a técnica. Então, existem treinos específicos para você desenvolver essas habilidades. E para o concurso público, por uma prova não é diferente. Existem habilidades específicas que você precisa desenvolver para enfrentar um concurso público. É óbvio que existem pessoas que têm um talento natural, né? O cara nasce com talento natural para jogar futebol. Aí eu dá uma bola pro cara, o cara vai jogar futebol. Existem candidatos que têm habilidade natural. Você dá um livro pro cara, o cara vai ler o livro, ele pronto, vai deitar e rolar. Eu tenho um colega de concurso, que é o colega que passou em primeiro lugar no meu concurso, o Antônio Cabral. O cara passou em primeiro lugar no MPF, passou em primeiro lugar no Juiz Federal, passou em primeiro lugar na AGU, passou em primeiro lugar na Defensoria. Tranquilo pro cara. O cara vai pegar o livro, vai ler, vai fazer a prova, acabou, não tem problema pro cara. Mas as pessoas comuns, tipo eu, elas precisam desenvolver essas habilidades. E é por isso que eu criei esse método. E depois que eu passei no concurso, eu lembro que foi engraçado, assim, que quando eu passei, eu fui o mais novo do Brasil, tá? Beleza? Eu passei com 24 anos, eu fui procurador da República mais novo do Brasil quando eu entrei. Então, um cara médio passou mais novo do Brasil. Porque eu desenvolvi habilidades e me planejei muito antes de todo mundo. E eu lembro que quando eu passei, os meus colegas lá da cidade, eles olhavam, como? Assim, tipo, como que tu conseguiu isso? Aí eu falei, não, eu desenvolvi habilidades, desenvolvi técnicas, não sei o que, né? E eu lembro que eu comecei a, depois que eu entrei, eu comecei a treinar algumas pessoas. E a primeira pessoa que eu treinei foi meu irmão. E eu lembro que o pessoal, que até deu um depoimento aqui no Instagram, se vocês puderem, dê uma olhada aí. E eu lembro que quando meu irmão foi fazer a prova, todo mundo falou assim, ah, tá, o teu foi sorte, pra ele não vai dar certo. Meu irmão passou na AGU com 24 anos e depois no MPF com 29. Então vejam, o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, nós temos habilidades que são natas, qualidades que são natas, que nascem conosco, mas que assim, se a gente não lapidar, tem um limite, ela vai ter um limite. Só que para superar esse limite, a gente precisa desenvolver essas habilidades, lapidar esses talentos. E para isso precisa de técnica de estudo. E eu fiquei muito agoniado ao longo desses 16 anos, que eu vejo muito candidato se preparar, estudar 10 horas por dia, 15 horas por dia, e não conseguir superar esses limites, e travar, e empacar. E aí o cara começa a estudar comigo e desenvolve esses limites. E o que me deu o gatilho para fazer esse curso online foi exatamente isso. Eu ajudei uma pessoa aí no começo do ano com a minha técnica, e no começo do ano, no meio do ano passado, eu acho, não foi começo do ano, foi no meio do ano passado ou começo, não lembro. E eu lembro que depois de 6 meses ela virou para mim e falou assim: pô, Mário, em 6 meses o meu estudo rendeu mais do que 3 anos estudando sozinha, sem técnica. Você devia fazer um curso disso para ajudar mais pessoas, porque tem muita pessoa que está frustrada fazendo concurso. Tem muita pessoa que tá com muita dificuldade para fazer o concurso. Então foi esse o objetivo que eu desenvolvi o curso, entendeu? E dar aula física é cansativo, né? Eu fiz isso em cursinho. Eu viajava para Chapecó, viajava para Rio Grande do Sul, viajava para São Paulo para dar essas aulas. E aí eu ia na sexta e voltava domingo e dava aula para 50, 100 pessoas. E é muito cansativo. O custo não vale a pena, era muito arriscado, estrada. Então, vamos usar um recurso que a gente tem, que é a internet, né? A internet está exatamente para isso. Então, em vez de dar essas aulas físicas, viajando e alcançando um número X de pessoas, eu resolvi dar esse curso online. Que a pessoa clica lá, vai estar lá a aula pronta. Quantas pessoas quiserem fazer, vão fazer. E eu espero assim realmente ajudar bastante pessoas a superar esses limites que elas estão encontrando nos seus estudos, entendeu? Então esse é o objetivo final aí desse curso. O nome do curso é Método para Aprovação em Concurso Público. Na bio aqui desse Instagram tem um link que você consegue fazer a sua inscrição para esse curso. E amanhã
após a live eu vou abrir a minha primeira turma, tá? A vaga vai ser limitada para eu poder dar atenção para todo mundo. O curso é online, você clica, assiste a aula, mas eu quero auxiliar as pessoas individualmente na medida que elas me perguntarem e quiserem tirar dúvidas, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje era só esse bate-papo para explicar aqui a ideia do meu curso, né? Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida aí, se alguém tiver alguma dúvida me manda. E obviamente que todas essas técnicas que eu mencionei aqui na aula eu desenvolvo com muito detalhe, né, no curso, né? A técnica de estudo, a técnica de resolução de prova, tudo isso é desenvolvido com bastante detalhe lá no curso. E realmente eu gostaria que vocês mandassem as dúvidas de vocês aí, tá? Mas assim, a primeira coisa, eu abri essa live, não sei se estava todo mundo no começo da live, né? Eu abri essa live dizendo que eu não gostava da faculdade de Direito, né? E realmente não gostava. E eu passei a gostar, aliás, eu odiava, eu fiquei 4 anos querendo largar a faculdade de Direito. Eu achava horroroso aquilo, chato demais eu achava, muito chato. E eu comecei a gostar da faculdade de Direito a partir do momento que eu encontrei um objetivo para a faculdade de Direito. A partir do momento que eu encontrei uma motivação. E a motivação, quantas horas por... Assim, não tem uma regra, Emily. O que eu recomendo no meu curso é o seguinte: você estuda quantas horas por dia... Não, o curso é online, você assiste quando você quiser. O curso online, você vai assistir a aula quando você quiser. Você vai dar o play e vai assistir quando você quiser. Entendeu? Você pode fazer o curso todo no final de semana, se você quiser, por exemplo. Ou você pode assistir de pouquinho em pouquinho. Então o curso é online, você assiste quando quiser. O que eu ensino ali é como você se organizar, quais são as melhores técnicas de estudo e quais são as melhores técnicas para resolução de prova para você ser aprovado no concurso. É isso que eu ensino. E aí, para você estudar, você vai estudar o máximo de horas que você tiver disponível no teu dia para estudar. É isso que eu recomendo. Aí eu tenho 3 horas por dia de estudo. Beleza. Aí eu tenho 10. Beleza. Mas assim, as técnicas que eu ensino aí, elas vão otimizar o seu tempo. O seu tempo vai valer ouro. As 3 horas, as 4 horas vão valer 4 horas de estudo. É isso que eu proponho ali no curso, tá? Mas assim, o que eu estava dizendo é o seguinte, que eu deixei de desgostar do direito quando encontrei uma motivação, que foi ser aprovado nesse concurso. E é isso que eu recomendo para os senhores. Hein? Qual que é a motivação de vocês? Entenderam? Por que vocês querem fazer o concurso? O que mexe com o coração de vocês? Ah, eu quero fazer o concurso de juiz porque eu quero muito ser juiz. Beleza. Eu quero ser da AGU porque eu quero ter uma vida tranquila e ter um bom salário. Beleza. Mas encontrem uma motivação que é a motivação que vai impulsionar vocês. Porque assim, eu não prometo fórmula mágica para aprovação. Eu não prometo fórmula mágica para aprovação, tá? Até porque não existe fórmula mágica para aprovação. Vai demandar disciplina, vai demandar suor, vai demandar esforço e vai ter vezes que vocês vão querer desistir, vai ter vezes que vai cansar, vai ter vezes que vai doer. E assim, você vai conseguir continuar sendo disciplinado porque aquela motivação, o objetivo final vai motivar vocês a continuar fazendo, continuar sendo disciplinados, tá? Então, o que eu recomendo assim na aula de hoje é encontre a motivação de vocês e saibam que existem técnicas para você desenvolver habilidades. As habilidades, elas são inatas, mas elas são lapidadas e lapidáveis. Vejam, eu estou falando numa live com vocês, parece que eu falo bem, né, em público, mas eu nunca falei bem em público. Eu desenvolvi essa habilidade de falar bem em público. Eu nunca escrevi bem, nunca formulei bem a escrita. Hoje eu escrevo bem porque eu desenvolvi essa habilidade. Então vejam que isso é lapidado e lapidável e cada vez mais você consegue aprimorar se você continuar estudando e desenvolvendo as técnicas, beleza, gente? O link está na bio do meu Instagram, tá? Você vai entrar na página inicial do meu Instagram, aqui do Professor Mário, vai ter um link lá. Aí no link você clica, vai ter lá site curso. Você vai clicar em curso, aí vai entrar já na página para você fazer o teu cadastro no curso. Você vai preencher seu e-mail e vai estar pré-cadastrado para o curso. O curso vai abrir amanhã a abertura de vagas, tá bom, gente? Não sei se tem alguma dúvida, era esse recado que eu queria dar para vocês. E amanhã eu vou dar uma aula com 15 dicas
Amanhã eu vou dar uma aula com 15 dicas para aprovação em concurso. Então, quem curtiu a live hoje, assiste amanhã porque vai valer a pena. Amanhã já vai ser um baita de um pontapé inicial para vocês se prepararem para o concurso. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí? Vou esperar um minutinho para ver se alguém tem dúvida. Mas a motivação, Franciele, mas é que tá. A motivação, eu não posso dar motivação para nenhum aluno. Eu não tenho nem condição. É o aluno que tem que encontrar a motivação, porque a motivação é um negócio pessoal, entendeu? Motivação, assim, eu não sei o que mexe com o seu coração. Você tem que saber o que mexe com o seu coração, entendeu? Então eu não posso. O que me motiva é diferente do que te motiva, entendeu? Então, assim, você tem que pensar o que me motiva, o que eu quero, e aí você vai encontrar isso, tá bom? Então, é isso, basicamente é isso. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês nessa quinta-feira. Essa quinta-feira que tá gelada aqui em Santa Catarina. Espero que todos tenham uma boa noite. Eu que agradeço a companhia de vocês. Muito obrigado, tá bom? Beijão pra todo mundo. Valeu. Tchau, gente. Boa noite.